Olá pessoal, Enem de 2020, questão 173, prova azul de matemática. Diz o seguinte: pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postados paralelas e perfeitamente em fila, como ilustrar a figura. Então nós temos aí os pergolados e a distância de um pergolado para outro, 30 centímetros, conforme a figura. Um arquiteto projeta um pergolado com vão de 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que, no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado a meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais aproximada de... Bom, então nós temos aqui o pergolado, né? Suponhamos aqui que nós temos aqui o sol, né? O sol do meio-dia, ok? E aí, o sol do meio-dia, a distância entre um pergolado e outro será justamente de 30 graus, certo? Sai de 30 graus. Então, nós temos aqui um pergoladozinho. Aí, nós temos aqui a distância entre o outro. Ok? Só que acontece, quando esse sol, ele começa a caminhar à tarde, né? Digamos para cá, o raio de luz, ele diz que vai justamente conter apenas metade. Antes, né, a pino, 30 centímetros. Mas à tarde, né, ele vai estar justamente nessa posição, então ele vai pegar justamente na metade. E o ângulo de incidência é justamente 30 graus. Então vamos fazer aqui, ó. Nós temos aqui o nosso triângulozinho, né? Fazendo um aumento aqui nesse triângulo, ó. Então, nós temos aqui 15 centímetros, nós temos a altura, e esse ângulo aqui, ó, que entra justamente os raios, que passam os raios solares, eles passam justamente com um ângulo de 30 graus. E ele quer saber justamente a altura. Ora, para saber a altura, eu tenho que usar o quê? Minhas razões trigonométricas, né? Ou seno, cosseno ou tangente. No caso aqui em relação ao nosso triângulo, né, e o ângulo de 30 graus, o 15 graus, ó, ele é justamente o cateto oposto, né? E a nossa altura aqui é justamente o nosso cateto adjacente, né? Porque a hipotenusa seria aqui, né? A hipotenusa seria justamente esse pedaço que nós não temos. Então, a razão trigonométrica que será utilizada é justamente a tangente de 30. Então, o que será a tangente de 30? Tangente de qualquer ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? No caso aqui, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. São coisas que você não pode ir à prova do Enem, não é? Não se pode ir à prova do Enem sem saber. Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, ok? Não pode. Então, seno de 30, 1 meio, cosseno, raiz de 3 sobre 2 e a tangente, raiz de 3 sobre 3. Se for 60, seno, raiz de 3 sobre 2, cosseno, 1 meio e tangente, raiz de 3. E o de 45, seno e cosseno são ambos iguais, raiz de 2 sobre 2, e a tangente vale 1. Lembrando,
Tangente é a divisão do seno pelo cosseno, é outra maneira de encontrar, tá bom? Aqui eu vou fazer justamente meios pelos extremos, né? Aqui eu vou fazer meios pelos extremos. Com isso eu vou ficar aqui, raiz de 3h é igual a 45. Justamente o h, ele será 45 dividido por raiz de 3. E aí eu vou ter que fazer uma racionalização, ok? Vou fazer uma racionalização. Vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então aqui vai ficar justamente 45 raiz de 3 sobre 3, onde h é 15 raiz de 3, ok? Mas ele quer o resultado aproximado. Ele quer o resultado aproximado, né, do h. Então eu tenho que saber basicamente, pessoal, o quanto é esse raiz de 3. Então, coloque aí também outro dado que você tem que ir para o Enem e não pode esquecer. Raiz de 3, aproximadamente 1,73. E a raiz de 2 também, que é muito importante, que é aproximadamente 1,41. Então, aqui no caso, ficaria 15 vezes 1,73, que dá 25,95, que é aproximadamente 26 centímetros. Isso seria justamente a altura aproximada do pergolado, ok? Com isso, nós temos a letra C. Professor, mas suponhamos que eu não soubesse, né, quanto é a raiz de 3, que é 1,73. Aí você tinha que pensar o seguinte. O item A e o item B já estavam fora, porque é 15 vezes o número que é maior do que 1, que a raiz de 3 é maior do que 1, né? Só que a raiz de 3, ela está justamente entre o número 1 e o número 2, porque 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4, e o 3 está justamente entre 1 e 4. Então, a raiz de 3 está entre 1 e 2. Suponhamos que o maior valor fosse o 2. Se você pegar 15 vezes 2, dá 30. Então, 15 raiz de 3 só poderia estar entre 15 e 30. No caso, 26. Então, mesmo que você não soubesse quanto é a raiz de 3, você tinha que lembrar que a raiz de 3 estaria entre 1 ao quadrado, entre 1 e 2. Ok? Então, resposta letra C.